Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao nosso papo de segunda, que eu tô sempre trazendo aqui para essa nossa conversa os assuntos que, né, eu converso às vezes nos grupos ou quem manda perguntas para mim no direct. E aí, o pessoal tá chegando, olha as minhas lindas. Bem-vinda, menina, bem-vindas, meninas, sejam bem-vindas, Nani. Saudades sem, Nani, tem que aparecer lá no grupo. Ana Paula também. Então, né, vambora, vamos falar de dinheiro? Boa noite, minha linda, boa noite. Vamos falar de dinheiro, gente, vamos falar de dinheiro hoje. Nós vamos falar de dívidas, aliás, duas coisas diferentes, né? Vamos falar de endividamento, sim, mas em dois focos diferentes. Um que é o endividamento quando você está inadimplente, né? Tipo assim, não está pagando as suas dívidas. Peraí, gente, deixa eu só prender direito aqui, que esse negócio tá caindo. Daqui a pouco nós vamos vai tudo pro chão aqui. Quando você está devendo e não está pagando as suas dívidas. E quando você tem o hábito de estar sempre se endividando, está pagando, mas aí quando vê, né, lotou lá o cartão de crédito, lotou um monte de coisas lá para pagar e está sempre sem dinheiro, né? Aninha, então, né, adoro me relacionar com dinheiro com alegria, né? Eu também. É um tema que eu gosto muito de falar de dinheiro, né, prosperidade, enfim, é um tema que eu gosto bastante de falar. Então vamos lá, né? Eu até deixei tem 4 coisinhas aqui para eu, né, coloquei como pontuais para eu ir falando com vocês ao longo daqui do nosso bate-papo. Então, primeira coisa que eu queria colocar é isso, uma coisa é você estar endividado, inadimplente, ou seja, você não está pagando, nem pagando as dívidas que você fez. A outra coisa é você estar endividado, mas está pagando. Tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. A diferença primeiro é óbvia, né? Mas tem diferença sim. Então, assim, vamos lá, né? O que primeiro, eu sempre gosto de falar, né, do dinheiro. A gente acaba colocando o dinheiro como um grande componente impeditivo, né? Desculpa, dá uma risada que meu gato tá aprontando aqui no corredor. A gente coloca o dinheiro como um componente impeditivo, né? Então, o dinheiro eu falo que é a desculpa universal, né? Que a gente coloca para muitas coisas, para muitas situações onde a gente tem as nossas limitações, os nossos crenças, pontos de vista, enfim, as nossas construções mentais, a nossa autoimagem. E a nossa autoimagem se reflete, impacta a criação da nossa realidade. E aí, quando a nossa realidade, né, reflete o que temos como autoimagem, a gente tenta justificar. Então, muitas vezes a gente vai lá, né, olha para a conta bancária, né, não tem muito dinheiro lá, olha para a sua situação como um todo, né, não tem a quantidade de dinheiro que você gostaria. É muito comum, normalmente, né, a gente vai procurar um culpado, um responsável, né, porque eu não estudei, porque eu não me formei, porque eu nasci numa família, né, que não tinha muitos recursos, porque eu me casei e tal, e a gente acabou investindo na educação das crianças. Ou seja, a gente sempre acaba buscando uma justificativa para explicar, né, até pra gente mesmo, para suavizar um pouquinho o que a gente percebe ali na nossa realidade, manifestada na nossa realidade. Mas, galera, a gente aqui já não precisa mais buscar justificativa, né, para realidade manifestada, né? Toda vez, até tem uma fala do Abraham há muitos anos atrás, isso ficou bem marcado para mim. Bom, quem não sabe, né, Abraham canalizado, os Abraham é um grupo, né, de entidades não físicas, né, de seres não físicos, que são canalizados por Esther Hicks, né, eu falo muito deles lá no meu canal, né, mas pode ser que alguém aqui, né, não conheça, não saiba de quem eu estou falando, tá, então, lá no meu canal no YouTube tem, né, milhares, centenas de conteúdos lá, né, de traduções desse material, né, da Esther Hicks. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Mas uma vez, lá, né, bem lá atrás, eu ainda
conhecendo mais o trabalho deles, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, que eles falam assim: toda vez que você está justificando alguma coisa, uma justificativa, você está em resistência, né? E para mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção no trabalho deles foi o conceito de resistência, porque até então, né, antes de começar a aprofundar, né, no trabalho deles e de outros professores, mestres, enfim, né, de outras linhas de pensamento também, eu ainda tinha aquela sensação de que tinha alguma coisa lá fora que era responsável por eu não conseguir, não realizar aquilo que eu gostaria de realizar na minha vida. Mesmo eu tendo tido, né, bem jovem, né, eu já contei essa história algumas vezes, eu já devia ter acho que uns 16, 17 anos, e um pensamento entrou na minha cabeça, literalmente, uma voz falando na minha cabeça, a sensação foi essa mesmo. Você cria sua própria realidade. Esse pensamento entrou na minha cabeça. E eu não estava fazendo nada naquela época, lendo nada, muito pelo contrário. Eu era muito jovem. Foi a partir dali que eu comecei a buscar. Mas mesmo tendo essa, né, eu não sei se foi um insight, enfim, sei lá, uma canalização, que seja, desse pensamento, né, essa ideia que entrou na minha cabeça, você cria sua própria realidade, eu comecei a buscar a partir dali, muito jovem, inclusive. Ainda eu passei muitos anos com essa sensação de que eu crio minha realidade, mas não sei como é que é, não entendo muito bem como é que funciona esse negócio, preciso saber como é que funciona, porque eu ainda sentia que tinha alguma coisa além de mim que falava, olha, pode ou não pode, né? Pode ou não pode. Até que levei um segundo tranco, assim, de uma pessoa que eu amei muito e amo, continuo amando, embora não esteja mais aqui em corpinho físico conosco, mas com certeza a energia dele ainda está muito por aqui, que é o Gasparetto, né, o Luiz Antônio Gasparetto. E uma vez o Luiz, eu chamava ele de Luiz, enfim, o Gasparetto quase me pegou aqui, né, pela roupa, assim, me chacoalhando, não tem nada lá fora, né, me chacoalhando, assim, né, essa história eu também já andei contando por aí, acho que mais lá no Clube do Bem-Estar. E numa aula, né, numa dinâmica que eu participei a vida toda, né, tive muito acesso ao trabalho dele, muito, muito próxima, e as palavras dele, né, naquela época ecoaram até hoje, eu falo que eu sinto que reverberam nas minhas células, não tem nada lá fora, né, aquilo ficou muito marcado para mim, juntou com você cria sua própria realidade, não tem nada lá fora, aí aquilo entrou de uma forma que tá bom, não tem nada lá fora, é tudo aqui dentro. E aí eu comecei a olhar a realidade manifestada como uma forma de mostrar para mim o que eu tinha e tenho, faço isso até hoje, né, porque a gente continua manifestando, manifestação não para, né, constante, como um feedback, como algo para que eu possa olhar e fazer novas escolhas, né? Porque a vida sempre vai trazendo mais coisas, me mostrando como eu estou lidando com aquele assunto. Então, com relação ao assunto dinheiro, para mim foi um grande desafio, porque eu passei por uma situação financeira bem chata, assim, de endividamento constante, a sensação de nunca ter dinheiro suficiente. Eu acho que essa foi a mais difícil, entre aspas, né? De eu conseguir me livrar dela, quer dizer, conseguir trocar essa formação mental dentro da minha cabeça, esse padrão mental dentro da minha cabeça, a sensação de que não tinha o suficiente, nunca tinha o suficiente, até que podia entrar muito, mas saía muito, e também o endividamento, aquela coisa toda. Então, a questão do dinheiro foi uma questão que eu trabalhei muito, né, na minha vida, e continuo, não no sentido de trabalhar, porque tem que consertar alguma coisa, mas observar muito o que está manifestado, o que é que se mostra para mim na vida física, e aí eu vou lá dentro, né, e vou buscar lá dentro. Então, durante já alguns anos, já faz bastante tempo, não há nenhuma circunstância a qual eu atribuo, né, a responsabilidade por altos e baixos no meu financeiro. Claro que hoje, no meu trabalho, como autônoma, né, é um trabalho que eu não tenho um recebimento fixo, um salário, CLT ou coisa assim, então eu dependo aqui das minhas atividades e umas outras coisas que eu tenho, né, enfim, que geram receita.
Então, é fluxo, tanto que eu gosto muito de usar esse termo, fluxo financeiro, né? Quem me acompanha sabe que eu falo bastante de fluxo financeiro, porque não é só entrar, né? É preciso ter o movimento cíclico, né? Algo precisa ser expresso para o mundo para que aquilo retorne como fruto, né? Para mim, dinheiro é fruto, componente colaborativo. Então, a realidade, né? De repente eu começo a ver, puxa, né? Diminuiu? Olha, que interessante. Que movimento é esse? O que está acontecendo? E aí eu já vou buscar dentro de mim uma virada. Pera, eu crio minha própria realidade, eu sempre tenho um fluxo próspero, abundante, crescente, né? Eu lido muito fácil com o dinheiro, eu gosto muito de ficar fazendo afirmações, né? Inclusive trabalho com isso, inclusive, né? Com as pessoas que estão na minha mentoria, a gente trabalha muito protocolos assim, individualizados, claro, né? Mas a gente trabalha muito protocolos de afirmação e declaração, e aí o que vem a partir disso. Então, eu vou lá, pera, o que eu quero, né? O que eu quero aqui? Aí eu já vou, né, buscar. E muitas vezes é interessante, porque às vezes eu começo a trabalhar, né, um protocolo de afirmações, algo assim, e passa um tempo, passam alguns dias eu trabalhando naquele protocolo, começa a vir à tona umas lembranças, coisa lá da infância. Semana passada foi até interessante. Veio uma lembrança, assim, da minha avó, né, coisa bem... Nunca imaginei, né? E ali veio uma lembrança da infância ainda, né? Falei, olha que interessante, né? E pouco tempo depois, acho que nem 20 minutos depois, eu tava ali, né? Até me arrumando para começar a trabalhar e né? Pensando, de repente eu me dei conta, né? Acessei de novo aquela memória e falei, pera, posso escolher diferente. Né? Eu não preciso pensar como a minha avó pensava, porque para mim, imagina, minha avó, né? Mãe da minha mãe, então era a autoridade máxima ali, né, naquele momento, e eu era muito pequena, então eu olhava pra vovó, a vovó era a autoridade máxima. E aí aquela informação que eu, né, consegui perceber, né, olha, num exercício desse, né, de trabalhar com afirmações, vamos pensar diferente aqui, eu não preciso pensar como a minha avó pensava. Eu posso escolher pensar como eu quero pensar e o que eu quero, né? E aí logo já vou ir lá pro meu caderninho, o que eu quero, e comecei a direcionar. Então, trabalhar com, a gente olhar, né? Trabalhar com a informação que a vida traz pra gente, na realidade que a gente vive, é um tesouro. A gente recebe um tesouro todos os dias, né? Nas mãos, porque... Eu fui uma pessoa que sempre repeti muito. Mas como que eu vou descobrir as crenças que eu tenho sobre alguma coisa? Eu não sei o que eu penso, que crenças eu tenho sobre isso. Como é que eu vou saber as crenças que eu tenho sobre isso? Sua realidade te mostra. E aí, quando eu comecei a olhar para minha realidade financeira, eu não gostei do que eu vi. E aí eu fui buscar pensar, né, diferente. Então, eu tinha eu fiquei nesses dois lugares do endividamento e fiquei no lugar da inadimplência. Então, assim, quando eu cheguei no ponto da inadimplência, aquilo para mim foi bem complicado. E eu falei, não é aqui que eu quero ficar, o que eu quero? Então, eu comecei a perceber a relação que eu fazia do dinheiro com todas as coisas. Então, situação, por exemplo, de alguma insegurança, né, em relação a trabalho, por exemplo, né, o dinheiro estava ali, porque o dinheiro era um impeditivo que não me deixava, a suposta falta de dinheiro, né, o endividamento constante, não sobrava nada, então eu não podia fazer nada, né, que eu queria fazer, e falava, não posso fazer porque eu não tenho dinheiro, não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Será que eu não faço porque eu não tenho dinheiro mesmo? Ou eu estou usando o dinheiro como uma justificativa para continuar no mesmo lugar que eu me colocava, né, de não acreditar na minha capacidade de executar ou de fazer, ou até acreditar que eu crio mesmo a minha realidade, e eu entrei nesse círculo vicioso de dizer que eu não tenho dinheiro suficiente para fazer as coisas que eu quero. Então eu vi que eu colocava essa frase, eu não tenho dinheiro, como o grande vilão, né, para todas as coisas que eu não podia, né, que eu não conseguia fazer. Mas, na verdade, o problema não era o dinheiro, né? A questão era eu mesma, que não acreditava na minha capacidade, não tinha uma autoestima que estava lá na sola do chinelo, né? A autoestima estava lá embaixo, a minha autoimagem, né, não era muito boa na época.
Então, claro que as situações, as circunstâncias chegavam e conforme elas chegavam, eu corroborava a crença, né, da minha incapacidade. Ó, não posso, não consigo, ó, não posso, não consigo. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, né? Então, eu usava isso consistentemente. E aí, é uma coisa até que eu coloquei aqui, inclusive, como um dos temas, ter dívidas não é uma punição, né? Por quê? Durante um tempo, quando eu já sabia, né, entre aspas, né, porque a gente aqui, todo mundo sabe, né, a gente cria a própria realidade, ponto, a gente já passou dessa fase, a gente sabe que cria a própria realidade. Então, eu sabendo que crio minha própria realidade, quando eu me deparava com a situação de escassez financeira, né, dessa coisa de não ter, aquela sensação constante de não ter dinheiro, durante muito tempo, um bom tempo, inclusive, eu tinha a sensação de que parecia que eu estava sendo punida por alguma coisa, tipo, punida por erros do passado. Até porque era uma coisa também que eu trouxe aí nos meus trabalhos terapêuticos, uma fala aqui da minha mãe, né? Ela ela fala isso até hoje. Qualquer coisa que não está dentro do que ela aceita, né, como usar o dinheiro, né, gastar dinheiro, ela sempre falava que era jogar dinheiro fora, né? Minha mãe tinha essa fala, ela tem até hoje. Então, assim, chegava em casa, vamos pedir uma pizza, ai, você joga muito dinheiro fora. Não é comer pizza, não é jogar dinheiro fora, né? Ai, no final de semana, sei lá, eu vou viajar, fazer alguma coisa. Ai, vocês jogam muito dinheiro fora. Chegava na minha casa, via lá um chocolate lá em cima da caixinha, do vidrinho de chocolate. Ai, chocolate, ai, vocês jogam muito dinheiro fora. Então aquilo, imagina, eu fui ouvindo isso a vida inteira, porque esse era o discurso da minha mãe, né? Tudo aquilo que ela não faria, não compraria, não faria, porque ela também tem as limitações de crenças dela, né, com relação ao dinheiro. Tudo aquilo que ela não faria e que eu queria fazer, ou qualquer outra pessoa, não era só comigo, não. Ela fala isso pra todo mundo. Todo mundo joga dinheiro fora pra ela, né? Hoje eu já até brinco com ela, né? Outro dia saímos, eu falei, vai jogar dinheiro fora. Ela ficou olhando pra minha cara, vai jogar dinheiro fora agora, né? Porque eu tava comprando um sapato lá, vai jogar dinheiro fora, comprar um sapato. Era jogar dinheiro fora. Se tem um sapato, tá bom lá no armário, não precisa comprar outro. Comprar outro sapato é jogar dinheiro fora. E aí, claro que quando eu cheguei lá numa certa fase da minha vida, né, que eu me vi toda enrolada, né, estávamos ali numa situação bem chata, né, tivemos uma perda de um negócio, enfim, por questões, né, a gente sempre não me acho bom o suficiente, né, a culpa é do outro, é economia, é política, enfim, a gente colocava a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser, né, e eu fui arrastando aquilo, né, durante alguns anos. E foi muito interessante, porque eu não me lembrava, né, essa fala da minha mãe, ela ecoa, mas ela estava escondidinha, né, o que a gente chama, estava lá, né, do lado sombrinha, né, estava lá sombrinha. E durante um tempo eu já tinha conseguido sair, já estava bem, né, já não estava mais no endividamento, já consegui quitar, teve dívida minha que desapareceu, assim, foi muito interessante, essa história qualquer dia eu conto. Não posso contar qual é o banco. Teve uma dívida minha que sumiu, desapareceu do meu nome, literalmente sumiu, desapareceu do sistema do banco. Tanto que o próprio gerente do banco falou, dona, vai para casa. Que eu lá, meu moço, tem a dívida aí, eu quero saber quanto que é. Eu não posso pagar, mas só quero saber quanto que é. Na época era quase 60 mil reais. Sumiu, literalmente sumiu. Então, assim, milagres acontecem, né? Foi muito interessante essa história. E ok, eu já estava com a vida já melhor equilibrada, trabalhando, tendo as minhas coisas e tal, mas aquela sensação de não tenho dinheiro ainda persistia, né? Que aí eu já estava nesse lugar de não mais na inadimplência, mas a sensação de que ainda não tinha dinheiro. E tinha, porque eu já trabalhava, tinha, né? Mas também não conseguia sair de um certo patamar ali, estava num nível ali que eu não conseguia, né, ganhar mais dinheiro do que aquilo. E foi muito interessante, porque aí eu falei, pera, eu crio minha própria realidade, certo? Certo. Então eu não estou conseguindo criar mais fluxo financeiro, mais prosperidade para mim, ok? O que tá rolando aqui, né? E eu comecei aquele trabalho interno, né,
procurar, né, dentro de mim mesmo, o que que é isso, o que que é isso. E aí um dia eu percebi que eu ainda carregava nas costas, né, a sensação de culpa, porque eu tinha perdido dinheiro, tinha, né, um negócio que não deu, né, um resultado muito bom, a gente perdeu dinheiro, fiquei muito endividada, inadimplente, inclusive, nome sujo, aquela coisa toda que a gente sabe como é que é, muita gente sabe como é que é. Eu ainda carregava a culpa, né, eu ainda, tipo, qualquer coisa que eu ia fazer, né, eu ainda tinha medo de que meu nome pudesse estar, né, ali sujo ou alguma coisa assim, né? Se alguém ia fazer uma pesquisa no meu CPF, eu falei, ai meu Deus, aquela sensação. E eu carregava ainda a culpa de achar que eu tinha jogado dinheiro fora, né? Porque se eu tivesse cuidado diferente do meu dinheiro, hoje eu tinha. E era a conversa, o discurso que eu escutava ali nos ecos, né, da minha cabeça. Então, a gente acaba colocando, e era uma relação que, né, não tinha muito a ver com o dinheiro em si, né? Mas eu acabei colocando isso no dinheiro porque eu associava dinheiro a valor. Então, eu não me dava muito valor, eu não dava valor a tudo que eu tinha feito, eu não dava valor, né, a tudo, né, a nossa trajetória de vida, eu não dava muito valor para essas coisas. Então, meu alto valor era muito baixo e com isso, né, acabava refletindo na minha vida financeira. Aí eu comecei a perceber aonde eu colocava o dinheiro, né? O dinheiro, ele entrava como um componente impeditivo para muitas coisas, ele entrava como um componente de discussão no relacionamento, ele entrava como um componente impeditivo para cuidar da saúde, tipo, não tenho dinheiro para, né, para fazer, sei lá, academia, não tenho dinheiro para comprar essas comidas, né, melhores, eu tenho cuidar da saúde, não tinha dinheiro para estética, imagina, fazer a unha, imagina, não tinha dinheiro para estudar, então não podia estudar ou fazer o que eu quisesse estudar, os cursos que eu queria fazer, né? Não podia nada, não podia me divertir, não podia ir em lugar nenhum. Por quê? O dinheiro sempre entrando como um componente impeditivo. Foi aí que eu percebi. Que eu, inclusive eu falo, né, já quando eu falo de dinheiro eu falo muito disso, né, o dinheiro, né, normalmente ele é visto como um grande polvo, né, os tentáculos pegando todas as áreas da vida. A gente coloca o dinheiro como um fator impeditivo, né, que eu gosto de chamar como um componente impeditivo, em todas as áreas da nossa vida. A gente mistura o dinheiro em todas as áreas, né, quantos casamentos, quantos relacionamentos acabam, né, indo pro buraco por conta de dinheiro, né, ou por excesso ou por falta, mas o dinheiro sempre está ali, né, servindo de justificativa, a presença dele ou a ausência dele. Quantas famílias, né, os irmãos ali, né, muitas vezes irmãos, um tem ciúme do outro desde criança, porque minha mãe gostava mais de um do que do outro. Isso vai lá no final, daqui 40, 50, 60 anos, lá pra frente, quando tiver lá a partilha de bens, o que vai acontecer? Tudo isso que foi vivenciado lá, desde lá da infância, vai se resumir, ele vai canalizar no dinheiro, né? Então a briga por dinheiro, por exemplo, entre irmãos, tem nada a ver com dinheiro, né? Tem a ver com outras coisas, né? Então, assim, o dinheiro hoje, se ele está ausente, né, da minha vida, em que sentido, né? A ausência, se já é na inadimplência, quer dizer, eu não estou nem conseguindo respirar aqui, eu não consigo nem pagar, né, as minhas dívidas, o meu endividamento, me enrolando cada vez mais, ou não tá sobrando nada, eu tô naquele lugar de a sensação eterna e constante de não ter dinheiro suficiente. Essa relação com o dinheiro, na verdade, ela tá representando que relação? Né? O dinheiro está representando o quê? Quando você fala não tenho dinheiro suficiente, não tenho dinheiro suficiente para fazer o quê? O que você gostaria de fazer que hoje você fala não posso fazer porque não tenho dinheiro. Gostaria de viajar, gostaria de comprar alguma coisa, gostaria de cuidar mais de você, gostaria de fazer um curso, gostaria de fazer, seja lá o que for, né? Pensa aí agora, né? Eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Vê o que é que você está colocando, se impedindo de fazer, ou ser, ou ter,
e colocando o dinheiro como justificativa, né? Tem uma boa pergunta, que inclusive eu aprendi essa pergunta dentro de Access Consciousness, né? Acho que, se não me engano, é num dos livros do Gary Douglas, ou eu lembro de ter ouvido numa das aulas. Se o dinheiro não fosse problema, o que você faria? O que você gostaria, né? Se o dinheiro não fosse problema, o que você faria, né? E aí eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Legal, dá aquela filtrada nessa primeira resposta, porque às vezes, como a gente vive num sufocamento, naquela época, se perguntassem pra mim, tá, se o dinheiro não fosse problema, o que você faria? Ah, eu tinha uma lista, assim, amor, minha lista é invejável, né? De dizer, tá bom, deixa passar essa primeira lista, passa essa primeira tsunami, né? Porque tá segurando, represando durante tanto tempo, que a hora que abre a comporta, né, vem com aqueles, né, vem com tudo. Tu pode vir, tá tudo é válido, tá? Todos os seus desejos são aceitos, recebidos e acolhidos pela fonte e respondidos, né? Mas deixa passar esse primeiro tsunami, aí depois vai afinando essa percepção. Tá bom, o que eu realmente gostaria de fazer, e eu tô falando que eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Onde eu gostaria de estar, e eu não digo que não estou, não posso estar lá por causa do dinheiro. Comecem a perceber quais situações, né, que você tem colocado aí o dinheiro como um componente impeditivo. Porque o dinheiro não é um componente impeditivo, muito pelo contrário. O dinheiro é apenas um componente colaborativo, como qualquer outro componente colaborativo que faz parte da realização de tudo que você quer. Então, mas para ter meu carro novo eu preciso de dinheiro, e aí eu não posso ter meu carro novo porque eu não tenho dinheiro. Tá bom. Verdade? O que está acontecendo? O que você está fazendo com você? Por que você está colocando sempre não tenho, não posso, não consigo, não tenho, não posso, não consigo? Que discurso, que velho discurso é esse que você continua sustentando, né, dentro da sua cabecinha, dentro do teu, né, da tua conversa mental, que a gente tem esse discurso, a nossa conversa mental, ela acontece 18 horas por dia, não sei quantas horas por dia você fica acordado, né, acordada. Essa conversa mental, ela não para. A gente não para de pensar. O tempo todo estamos pensando. A gente não para. Enquanto a gente está acordado, a gente está pensando. Ela fala 50, 70 mil pensamentos por dia, né? A gente não para de pensar. Então, o que eu tô colocando? Onde eu coloco o dinheiro aí nessa questão toda? E como eu coloco? E que função ele tem? Qual é a função do dinheiro, né? Porque ele está cumprindo um papel ali. Que o dinheiro não tem nada a ver com isso. Apesar de parecer o oposto, né? Porque a criação da realidade, ela não depende do dinheiro, de eu ter o dinheiro ou não. Foi aí que pegou pra mim. Falei, puxa, eu crio minha própria realidade, mas agora eu falo que eu não posso fazer tais coisas porque eu não tenho dinheiro. Então eu estou atribuindo ao dinheiro o poder de criar a minha realidade? Jura? Verdade? Ou não, né? Eu crio minha própria realidade. E eu estou entregando de bandeja o meu poder para o dinheiro. Agora me diz, quem é o dinheiro? Quem ele é? Ele é uma entidade, uma pessoa, uma deidade? Ele é o quê? O que é o dinheiro, gente? O que é o dinheiro, né? Dinheiro. O que é o dinheiro para vocês? Uma boa pergunta. Escreve aí no caderninho da consciência. O que é dinheiro para mim? Só que você tem que dar 10 respostas diferentes. Não vale só uma, não. O que é dinheiro para mim? Começa a escrever. O que é dinheiro para mim? Vocês vão começar a perceber todas as coisas que vocês relacionam com o dinheiro. Ah, dinheiro é segurança. Verdade que dinheiro é segurança? Verdade que se você ter dinheiro vai dar para você segurança? Verdade? Começa a pensar um pouco mais para baixo, um pouco mais fundo nessa história. Né? Segurança, ou você, se tiver dinheiro, você sabe que vai ser muito menos provável você não conseguir pagar as suas contas hoje. E hoje você vive nessa, né? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Então eu quero ter dinheiro. Pronto, tranquilidade. Verdade que o dinheiro vai trazer essa tranquilidade. Nossa, tem um monte de gente aí, né? Pessoas queridas. Boa noite para todo mundo que entrou. Já vi que subiu pergunta aqui, comentário, depois eu vou puxar. Aí ele colocou, o dinheiro é energia. Na verdade, o dinheiro ok, essa fala é válida, né? O dinheiro é energia, ok, dá pra dizer. Mas tudo é energia. Tudo é energia. Não tem energia diferente da outra. Energia é energia.
né? Então, quando eu falo dinheiro é energia, tá correto. Ok, o dinheiro é um movimento da energia. Agora, pensamento também é energia, certo? Pensamento é energia. Se pensamento é energia, dinheiro é energia, então pensamento é igual a dinheiro? É isso, gente? Me ajuda aí com a matemática. É isso mesmo? Então, pera. Então, sou eu que atribuo, então, a qualidade energética, porque pensamento é energia, e o pensamento eu penso. O dinheiro eu não penso, né? O dinheiro tá lá. O dinheiro é uma energia. Eu penso. Então, eu movimento energia. Então, na verdade, eu não preciso movimentar dinheiro, né? Eu movimento a energia do pensamento. E aí isso vai impactar no movimento do dinheiro. Vocês estão sacando o que eu tô querendo dizer aqui? A gente passa a vida correndo atrás do dinheiro sem ter que correr atrás do dinheiro. A gente não precisa fazer nada para fazer em termos de ação sem colocar vibração por trás. A gente, né, fazer nada para ter o dinheiro. Em que sentido? Eu sustento, ó, olha só o quadro da dor aqui, né? Eu sustento pensamentos de escassez, que é difícil ganhar dinheiro, que só algumas pessoas conseguem, só os sortudos conseguem, ou enfim, essas coisas todas aí que vocês pensam, que eu já não penso mais, pra conseguir colocar minha cabeça em outro lugar. Mas eu tô brincando, né? A gente pensa todas essas coisas. Beleza. E aí eu saio pra vida me movendo em termos de ação para ter dinheiro. Só que o que é que eu carrego junto? Eu vou lá, vou trabalhar, vou, né, abrir um negócio, ou, né, seguir aqui na minha profissão, meu emprego. O que é que eu tô carregando junto em relação à criação de dinheiro mesmo, ao fluxo financeiro? Não tô falando de dinheiro mesmo, criação do fluxo financeiro. Se eu carrego todos esses pontos de vista que é difícil, que tem que lutar, que eu não tenho o suficiente, não tenho bastante, eu não tenho muito, tenho pouco, aí eu ganho, mas aí só eu gasto, fico sem, o salário entra, mas se eu gastar tudo, eu fico sem, o dinheiro entra, eu tenho todas essas coisas para pagar, eu fico, ou seja, o meu movimento de vida, todo esse ciclo de vida que vai acontecendo, ele vai acontecendo exatamente de acordo com aquilo que eu tenho dentro do meu campo mental, que forma a minha autoimagem. E aí a gente vai, né, muita gente vai pra luta tentar, né, agir para ganhar dinheiro, sendo que tem todo um sistema de crenças por trás que fala, é difícil, é trabalhoso, não vem muito, vem pouquinho. Ah, amor, artista ganha pouco. Ah, essa profissão paga pouco. Quem nunca? Porque eu já fiz isso, eu sei que todo mundo já, quase todo mundo aqui, né, procurou trabalho e já fez. Piso salarial. Quanto é que tá pagando o piso salarial? A última vez que eu fui procurar era de designer de joias. Eu me formei como designer de joias. Qual é o piso salarial? Piso, né? A gente vai buscar o piso, o mínimo. Piso salarial do designer de joias. Não pagava nem meu aluguel. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Fiz uma faculdade inteira para me formar, o piso salarial não pagava nem o aluguel da casa que eu morava na época. Então, assim, todo esse movimento mental que eu, né, junto aqui, impactando a minha realidade e eu tentando nadar contra a corrente. Eu tento compensar com ação. E a criação de realidade não tem a ver com a ação, ela tem a ver com a vibração que vai sustentar aquela ação. Então, se eu começo a colocar, eu ainda brinco, né? Me joga na parede, né? Me joga na parede, joga essa crença na parede. Verdade que é difícil, porque eu tô afirmando isso. Ah, mas ó, tá sendo difícil na minha vida há 40 anos. Tá bom, pode estar sendo difícil na sua vida há 40 anos, mas é uma coisa que você já vem ciclicamente sustentando, manifestando na realidade, aí você observa e corrobora aquela crença. Mas e se você começar a pensar diferente? O que é que vai acontecer na sua realidade se você alterar a sua autoimagem? Se você alterar aquilo que você pensa sobre dinheiro? O que você acha que vai acontecer? Se pensamento é energia, dinheiro é energia, eu mudo... não vou falar uma coisa que não existe, mas ok. Eu mudo a qualidade da energia, eu mudo a qualidade do pensamento. Será que eu não vou mudar a qualidade também do dinheiro na minha vida?
Se eu fico no mesmo padrão, por exemplo, que a minha avó falava, não, você não pode ter tudo, né? Esse foi o pensamento que eu acessei lá naquela, né? Você não pode ter tudo que você quer, você não pode ter tudo que você quer. E eu acreditei, e trouxe isso até comigo, até semana passada. Você não pode ter tudo que você quer. Eu falei, pera, isso era a forma como a minha avó pensava. E ela aprendeu a pensar também por herança ali, pela vida que ela viveu naquela época, né? Aqui, sei lá, né? Nem sei, né? Porque eu conheci minha avó já, né? Não conheci os meus bisavós, não conheci. Então, eu não sei qual foi o contexto de vida dela que ela chegou ao ponto de falar, não, você não pode ter tudo que você quer. Porque ela provavelmente chegou a essa conclusão na própria vida. E ela viveu, eu sei que ela viveu um momento também de escassez ali, de dureza na vida dela quando a minha mãe ainda era criança. Nada tão complicado, mas também viveu lá os seus apertos. Então, provavelmente, ela deve ter vivido muita frustração de querer coisas e não conseguir, não ter acesso a muitas coisas que ela, né, gostaria de ter tido e não pôde. Então ela chegou à conclusão é fechamento, né? De que não, você não pode ter tudo o que você quer. Talvez, inclusive, até sendo corroborado por crenças religiosas e outras coisas mais. Vendo outras pessoas, né, também na mesma situação. E aí ela passou essa ideia adiante, né, para minha mãe, né? Passou adiante para minha mãe. E a minha mãe passou adiante para mim, não é? Porque minha mãe também já melhorou um pouquinho, que minha mãe já era um pouquinho diferente da minha avó, ela já era um pouco mais, né, mais solta, mais liberal, assim, mais, né, bacana, mas também trouxe. Agora, eu preciso perpetuar o pensamento da vovó de que eu não posso ter tudo, e o que eu faço com o outro conhecimento que eu também recebi, de que eu posso ser, fazer ou ter tudo que eu desejar? Em quem eu vou acreditar? E aí? Na vovó? Que viveu uma vida, né, escassa, difícil, muitas vezes, né, porque não tinha acesso até ao conhecimento, porque a onda de informação já estava disponível aqui no planeta. Livros foram escritos bem antes da vovó nascer. Aliás, o Caibalion foi dito bem antes de todo mundo nascer, né? Todo mundo não, tem uma galerinha aqui no planeta já, né? Quando vieram essas ondas de informação que criamos a nossa realidade, que existem os princípios que regem a criação em todos os planos de manifestação. Ok, né? Isso tá lá 2 mil, 3, 4, 5, sei lá quantos mil anos atrás. Então a vovó já estava aqui no planeta, mas ela não teve acesso a essa informação. Então ela viveu, vamos dizer assim, numa obscuridade em relação a essa informação. E talvez tenha sido passado para ela o oposto disso. E ela acreditou. E como ela acreditou, ela manifestou na própria realidade. E aquilo corroborou a crença para ela. Então ela acreditou e passou isso adiante. Puxa vida, e eu? Eu vou ficar trazendo isso perpetuamente? Vou manter de geração em geração? Ou eu posso escolher diferente? Ou eu posso escolher que... eu quero pensar diferente sobre dinheiro. Dinheiro eu gosto muito de falar que dinheiro é fruto, dinheiro é consequência, dinheiro é energia, como a Eli colocou aqui. Sim, dinheiro é energia, mas e é quem que manipula a energia? Quem é o alquimista da energia? Sou eu. Então, se eu falo que dinheiro é energia e eu sou a grande manipuladora energética aqui, porque lembra, não tem nada lá fora. Sou eu que manipulo a energia mental que impacta a minha própria realidade. E se dinheiro é energia, bora impactar melhor. Vamos mudar um pouquinho. Vamos deixar de lado um pouquinho os velhos padrões de pensamento e começar, né, a aceitar e trazer, né, para o nosso campo o novo pensamento. Quem é mais antigo assim que nem eu vai lembrar do New Age, né? Do New Age. Vamos, gente, é um convite que eu faço para vocês. Deixa eu subir aqui, porque teve papo aqui. A Ju colocou: o dinheiro tem a desculpa de potencializar aquilo que você não quer confrontar no relacionamento, principalmente. Ju, não é só no relacionamento, em tudo, no trabalho, na profissão. Muitas vezes eu já vi muitas pessoas presas ali, né, numa empresa, num trabalho, num emprego, né? Não saem dali, não, porque eu preciso do dinheiro. Claro que precisa, ok, não precisa sair, pedir demissão, né? Não é isso.
Tudo começa aqui, né? No mental. Se eu sustento o pensamento, pensamento é energia, dinheiro é energia. Vamos lá, vamos deixar essa equação sempre fechada. Pensamento, dinheiro é energia, pensamento é energia, e eu penso. Lembra? Eu sei pensar em meu nome? Então eu penso, né? E eu sustento aquele padrão de pensamento e o dinheiro vai, né? Ó, igualzinho, né? Sabe aquele experimento, né? Das partículas, né? Ligaram, né? As duas partículas, põe uma bem distante uma da outra, manipula uma, outra manipula, né? Na mesma intensidade. É a mesma coisa. Se eu falo que dinheiro é energia e sou eu que comando a energia do meu campo mental, eu estou impactando energeticamente. Eu que estou sustentando a qualidade energética, né, do dinheiro na minha vida. Ou não? Ou tem alguém que está pensando por mim? Tem alguém que está criando a minha realidade? Tem alguém que está pensando o assunto dinheiro e projetando isso dentro da minha realidade? Existe alguém em outro planeta, de outra galáxia, que está sustentando a energia do dinheiro e impactando a minha realidade? Isso existe, gente? Alguém tá nesse lugar? Achar que existe alguma coisa fora de você, uma entidade, uma energia, um Deus ou alguma coisa que tá fora de você, que tá impactando a sua realidade financeira? Se tiver, ok, traz pra cá que a gente conversa. Eu não vou negar, mas eu quero entender, eu quero saber quem é. Eu vou lá conversar com ele pra você. Pode deixar que eu faça uma entrevista com a pessoa. Ai, gente, chacoalhei aqui, desculpa. Que mais? Nossa, quanta gente linda que tá aí, gente. Bem-vindos. Todo mundo, muito bom. Aí cheguei, né, no dinheiro. Isso, a Ju colocou, dinheiro é resultado, tudo é resultado. Valeu, Ju, tudo é resultado. Não é só o dinheiro que é resultado, né? Tudo é resultado. Eu gosto muito de colocar o dinheiro numa fábula, né? Que é assim. Eu planto a semente, né? Se a gente observar a natureza, o processo criativo acontece na natureza também. Claro, o processo criativo está em todos os planos de manifestação. É o mesmo processo, não tem diferença de um plano para outro, ok? Então, se eu olho para a natureza, vamos pegar aqui na natureza, no reino vegetal, ok? Fica mais fácil para vocês entenderem. Como é que funciona, né? A sementinha na terra fértil, uma boa semente numa terra fértil, vai crescer, a plantinha vai crescer, vai florescer, vai frutificar, os frutos vão amadurecer e vão ficar no ponto de serem colhidos. Se o fruto não é colhido, ou melhor ainda, né? Os frutos vão, né, cair da árvore, e vão brotar mais e mais e mais. Cada fruto, cada árvore vai dar milhões de sementinhas, dependendo de qualquer espécie, bilhões de sementinhas ao longo da sua vida. Uma semente só. Então percebam a potência do processo criativo. Percebam o movimento de prosperidade e abundância que a própria natureza mostra pra gente. E eu perdida nos meus pensamentos aqui de não tenho dinheiro suficiente ou tô toda endividada e tô travada na vida. Porque aquilo que eu falei agora há pouco, a diferença estou endividada, mas não estou inadimplente, estou pagando, mas eu estou endividada, me dá uma sensação de que eu estou meio travada, que eu não estou crescendo ali, ou na verdade eu estou crescendo, né, mas eu estou naquele compasso. Então eu estou me colocando ali, né, nos lugares assim, parece que não tem muito movimento aqui. Então o que eu estou colocando? O dinheiro me impedindo de ser, fazer ou ter o que eu posso ser, fazer ou ter, mas não estou me permitindo, e aí eu coloco o dinheiro como uma justificativa. Eu pego aquilo que é um conteúdo interno meu, que eu não estou disposto a olhar, não estou disposta a olhar, porque às vezes não é tão fácil olhar para essas coisas, e eu falo, porque eu não tenho dinheiro. Então eu não viajo porque eu não tenho dinheiro, eu não compro porque eu não tenho dinheiro, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Então eu coloco o dinheiro como grande responsável. Então, eu pego o meu poder criativo e entrego na mão do dinheiro. Só que, como nós brincamos agora há pouco, o dinheiro não é uma entidade. O dinheiro, né, até algumas linhas eu falo, mas no sentido de ser algo ou alguém que tenha personalidade, que senta lá com o caderninho e fala, não, fofa, este mês você não vai, não, esse mês não, tá? Esse mês já com pizza? Nem pensar.
na pizza na tarde. Não tem isso. Dinheiro não é uma entidade autossuficiente que tenha consciência para falar, olha, você vai ou você não vai. Eu vou chegar em você esse mês ou eu não vou chegar em você esse mês. Não é o dinheiro que não vem para mim, sou eu que não permito que ele venha. O dinheiro, tipo, oi? Se o dinheiro fosse uma pessoa, ele ia falar assim, ah, é? Tá, então tá. Você não pode? Ah, então tá. Sou eu o culpado? Ah, tá, então tá, fofa. Então tá bom, né? A culpa é tua, tu põe em quem você quiser. Tá pondo a culpa em mim? Tá bom, pode pôr. Eu vou continuar aqui tomando sorvete. Porque com certeza o dinheiro tá tomando sorvete, o dinheiro tá tomando uns espumantes por aí, né? O cappuccino pelas galáxias. Cara, não é assim, né? Não é o problema, não é o dinheiro. Aliás, o livro do Gary Douglas, o dinheiro não é o problema, o problema é você, né? Você é o problema. Mas eu não gosto de falar que você é um problema, né? Não somos problemas, mas somos responsáveis. Então não é o dinheiro, ok? Sou eu. Então, onde eu tô colocando, né? O que eu tô fazendo aqui com o meu pensamento a ponto de colocar o dinheiro como um componente impeditivo? Se eu tô nesse lugar de não tá sobrando, tô me endividando toda hora, tô sempre me colocando nessa mesma armadilha para continuar falando que eu não tenho dinheiro suficiente. Quando eu vejo, eu fui lá e fiz mais um endividamento. Quando eu vi, fui lá comprei mais uma coisa parcelada. Quando eu vi, fui lá, perdi um cliente esse mês. Ou seja, eu tô sempre... A realidade, ela está sempre espelhando situações, porque eu continuo afirmando que eu não tenho dinheiro suficiente. Então, enquanto eu afirmar, sentir principalmente, que a gente às vezes não fica afirmando, mas a gente sente que não tem dinheiro suficiente, as circunstâncias da vida vão obedecer. Dinheiro é obediente. Lembra? Dinheiro é energia e eu manipulo a energia. O que eu tô fazendo com a manipulação da energia, né? Eu tô sustentando o quê? Agora, se eu tô naquela situação também do endividamento e eu não estou nem pagando isso, então também é legal prestar atenção. O que eu tô fazendo, né? Mais ainda, além de eu não ter dinheiro, eu estou me incapacitando ainda mais. Porque aí eu vou ficar até sem me mexer, sabe? Tipo assim, não vou nem abrir a porta, nem abrir a cortina para as vizinhas não me ver, aquela sensação assim, né? Eu tô carregando, né, um peso muito maior, uma culpa muito maior. E tem muitas pessoas que vão para aquele lugar, que é bem interessante, porque já me falaram isso. Uai, né? Os Abraham falam pra gente, né, não olhar para a realidade manifestada. Se a realidade manifestada não é como eu gostaria que fosse, tem essa dívida aqui, então eu nem vou olhar para essa dívida, vou continuar vivendo a minha vida. Tá, jura que você consegue? Não pensar naquilo? Não lembrar daquilo nem uma única vez? Nem uma semana passa, você nem lembra daquilo? Tem certeza? Toda vez que o assunto dinheiro vem à tona, aquela lembrança, ela não brota assim, borbulhando. Se vem alguma coisa para você, se você está endividado, com certeza o seu nome está comprometido lá, CPF, essas coisas todas que a gente sabe. Como é que você vai viver? Como é que você vai lidar com isso? Que meia vida é essa? Você está sobrevivendo, né? Porque não, teu CPF não pode entrar em lugar nenhum, não pode ter cartão de crédito, não tem conta em banco, né? Que vida é essa? Então, você não está deixando isso de lado. É o oposto, você está fazendo o oposto do que os Abraham falam para fazer, né? Quando a situação da vida traz, né? Espelha, traz pra gente exatamente o conteúdo que eu tenho internamente e veio, né? Quando, ok, tô nessa situação. Para tudo, né? Tô nessa situação. Faz coisa que acabou de acontecer. Eu tô nesse endividamento faz 10 anos. Tudo bem, não tem problema. Foi agora é o momento agora. Você não pode fazer nada dos últimos 10 anos que passaram. Mas você pode fazer agora. Para e olha, fala, onde eu estou me colocando? Que lugar eu estou me colocando? Exatamente que lugar é esse, né? O que eu estou usando o dinheiro como uma justificativa para as coisas que eu falo que não posso fazer, não quero fazer, eu estou me escondendo. Eu já vi pessoas se endividarem, inclusive, assim, entrar nesse processo de endividamento, quase que para se esconder mesmo, tipo, né? Não vão se fechando tanto dentro dos seus conceitos, né, de baixa autoestima ou de incapacidade, né, acham que não tem capacidade para nada, ouviram muitas coisas, incorporaram aquilo,
O endividamento coloca essas pessoas nesse lugar pequeno, né? Então você vai ficando cada vez menorzinho ali, o peso, já escutei isso também, o peso das dívidas. Qual é o peso das dívidas? E já vi muita coisa, né? Muita gente conversando comigo, pagou, saiu da dívida, 6 meses depois estava endividado, tudo de novo. Chegou a pagar, conseguiu liquidar, saiu, daqui a pouco fazendo escolhas ali, quando viu estava novamente naquele processo. Por quê? Não lidou com os conteúdos internos. Então a realidade ela sempre vai espelhar, sempre vai mostrar aquilo que você tem internamente, como autoimagem, como autopercepção, como, né, a autoestima, enfim, tudo que você pensa sobre você, você espelha para o mundo, né? A gente fala quando a gente fala de relacionamento também, né, que a outra pessoa está sempre trazendo fragmentos, né, que a gente tem internamente. O nosso relacionamento com o dinheiro é a mesma coisa, tá? Dinheiro não é uma entidade que tem vida própria, né? O dinheiro é algo que eu movimento a partir dos meus pensamentos. Então, para de fugir. Literalmente, eu fugi durante muitos anos. Por isso que eu tô falando aqui, ó, sentada na cadeirinha, tá? Eu fugi durante muitos anos, eu tinha a falsa ilusão de que estava tudo bem, que eu estava pensando positivo, eu tinha a falsa ilusão de que eu crio minha realidade, que eu vou, e a vida passava mês, passava ano, e aquilo não mudava, aquela sensação não mudava, o fluxo financeiro não crescia, não endividamento mais, mas não ia, e eu sempre com aquela sensação de que, não, imagina, eu leio todos os livros, eu sei como é que é, eu crio minha propriedade, tá? Mas eu tava ali, ó, na superfície, só mudou quando eu mergulhei. Só mudou quando eu literalmente mergulhei e falei, pera, caralho, eu crio minha própria realidade, então eu quero manifestar, já tá criado, porque eu já criei, né, já tá disponível no campo, e eu quero acessar essas possibilidades de manifestação diferentes do que eu estou manifestando agora. Eu estava me auto-enganando, passei bastante tempo me auto-enganando. Porque a realidade não mudava e eu tinha 1001 desculpas porque a realidade não mudava. Eu ia ler mais uma nova linha ali, né, de filosófica, ou algum outro ensinamento. Descobri esse autor maravilhoso aqui, Joe Dispenza. O galera que tá descobrindo Joe Dispenza. Nossa, o Joe tem todos, eu vou ler todos os livros do Joe, vai lá e baixa os PDF todo, né? Vai lá e lê, não lê, né? Não passa da primeira 3 páginas, baixou 5 livros, leu 2 páginas do primeiro. Parou, porque tá muito ocupado, tem muita coisa para fazer, né? Não deu tempo de ler. Não tô sem tempo. E vai vivendo a vida se enganando, literalmente se enganando, achando que só porque sabe que cria a própria realidade, mas não se movimenta, não manipula a energia a seu favor, a realidade não vai mudar. A realidade muda quando você muda, né? Ela é exatamente, né, no mesmo padrão. Então, o que hoje a sua realidade financeira está mostrando para você é exatamente o que você tem de discurso mental, conversa mental que você tem sobre esse assunto e sobre muitas outras coisas que você inclui o dinheiro aí. Então, primeira pergunta é: o que o dinheiro significa para mim, né? O dinheiro está significando hoje um componente impeditivo ou ele é um componente colaborativo? Eu quero ter o dinheiro como um componente colaborativo na minha vida ou como um componente impeditivo? Você está usando o dinheiro para justificar um monte de coisas que você fala que você não pode ser, fazer ou ter? Então você está usando o dinheiro como uma desculpa, a falta de dinheiro como uma desculpa. Conheço bem o cheirinho desse lugar, gente. Rafael, boa noite. Chegou atrasado. Mas aproveitando o assunto, queria dizer que as pessoas estão correndo atrás de algo chamado moeda fiduciária inconversível. Dinheiro, na verdade, é qualquer meio de trocar bens e serviços. Sim, olhando pelo prisma físico, sim. Porque uma das respostas na ponta da língua é: o que é dinheiro para você? Dinheiro é um meio de troca. Ok, dinheiro é um meio de troca. É uma das respostas, beleza. Mas eu prefiro ir um pouco mais fundo nessa história e eu coloco o dinheiro como consequência.
tá? Dinheiro para mim ele é consequência. Eu tô falando de dinheiro de forma metafísica. Claro que dinheiro é uma moeda de troca, né? Um meio de troca. Ah, eu vou agora, amanhã eu vou comprar meu carro, aí eu vou pegar o dinheiro que eu tenho no banco, vou passar, vou trocar, vou dar um monte de dinheiro lá para concessionária para pegar o carro novo, né? Troquei, né? Troquei, ok. No mundo físico, dentro do plano físico, o dinheiro é um meio de troca. Mas eu tô ampliando além do mundo físico. O dinheiro é consequência. Beleza? Dinheiro é consequência. Então, qual é a qualidade da consequência? O que eu tô tendo de retorno? Qual é o feedback aqui, né? O que o dinheiro tá querendo dizer para mim, né? O dinheiro fala muito com a gente. O dinheiro fala muito, muito, muito. Ah, o Rafael continua aqui. Prefiro perpetuar aquilo que meu Pai eterno disse, que tudo posso naquele que me fortalece. Muito legal. Gente, leiam Neville Goddard, tem tanta coisa boa. Eu posso porque eu sou, né? O decreto Saint-Germain. O livro de ouro de Saint-Germain tem uns decretos para dinheiro que são maravilhosos. Olha, esse aqui, né? O Rafael colocou: eu sou a precipitação e a presença visível de tudo que desejo manifestar, e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu uso muitos decretos. Agora até que não tanto, mas usei muitos decretos do livro de ouro. É muito legal. Juliana, a essência da planta é dar muitos frutos. A essência do ser humano é abundante, mas esse cabeção se segura nos filtros, nos pêndulos. O transurfing aí, gente. Aqui tem, Adri, tem aí um bisturi raio laser para tirar esses filtros? Tenho! Vou fazer o pitch aqui. Tenho! Me manda mensagem, marca um horário comigo. Tenho sim, Ju. Não vou fazer, vou brincar aqui, né? Mas tô tendo resultados muito interessantes. Pessoas que estão conversando comigo estão tendo resultados muito interessantes. Enfim, anyway. Mas o papo aqui é outro, né? O que o dinheiro, o que a minha situação financeira está querendo dizer para mim? Na verdade, ela não está querendo dizer nada, porque ela não é uma pessoa querendo fofocar na minha cara, alguma coisa, né? Mas o universo não manda sinais, lembra? Mas, né, a realidade manifestada é um bom sinal. Então, não descartem nada. Tudo é material para vocês analisarem, para vocês perceberem. Não é muitas vezes um lugar muito confortável de ficar, porque às vezes a gente, como eu falei, a gente se engana muito. Eu fiquei um bom tempo nesse lugar de autoenganação, porque eu tinha lido, eu li a doutrina secreta, eu li isso aqui, eu estudei isso aqui. Imagina, gente, desde o ano 2000 que eu conheço, 2001, que eu conheço o trabalho da Esther Hicks, já tem mais de quase 1000 vídeos lá no meu canal do trabalho do Zebra. Cara, eu conheço o trabalho desses caras a fundo. Mas enquanto eu não assumi a responsabilidade, enquanto eu só pensar, né? Eu crio minha própria realidade, tá bom. Mas enquanto eu não assumia a responsabilidade por isso, as coisas não mudavam. Eu continuava sustentando aquela mesma velha sensação de não ter dinheiro o suficiente. E percebi muito, né? Como aquela hora eu comecei a falar e acabei desviando para outro lugar. Olhando, né, a natureza, né? Olhando né, o plano físico da natureza, o processo criativo acontecendo, uma boa semente plantada num solo fértil, né? E ali, né, regando, né, luz, né, luminosidade e aguinha regando, adubando ali, cuidando, tirando ervinhas daninhas, né, ao redor, né, sustentando aquilo, aquela sementinha, uma sementinha só, uma só, né, vai crescer, vai se fortalecer, vai começar a ter, né, vai criar corpo. Depois de um tempo ela vai, né, dar as suas flores e depois ela vai dar os seus frutos. Então, dinheiro é fruto. Por favor, amores, vou pedir um favor para vocês aqui, para a gente melhorar o padrão energético de toda a humanidade. Cada um faz o seu e a gente melhora de forma coletiva. Não tente colher o fruto do vizinho, né?
plante as suas próprias sementes, tá bom? Porque às vezes a gente, né, olha pro fruto do vizinho, às vezes a gente quer, né, pegar o do vizinho, a gente quer o resultado que o vizinho teve, cada um é um, né? Dinheiro é fruto, dinheiro é consequência, então eu não vou me ocupar do fruto, eu não tenho que me ocupar do fruto, o fruto cai da árvore, se eu ficar de boca aberta, embaixo da árvore, ele cai dentro da minha boca, ok? Eu não preciso fazer nada, só ficar lá, pá, cai, cai, né? Não preciso fazer nada. Agora, o que eu tenho que cuidar? Do que eu estou plantando, eu tenho que cuidar da qualidade da semente. A mente é uma terra fértil. Eu não preciso me preocupar com a terra fértil. Eu não preciso me preocupar com mais nada. A única coisa que eu tenho que me ocupar é da semente. E pensamento é semente. De novo, vamos trazer a equação matemática aqui. Pensamento é energia, dinheiro é energia. Então, e dinheiro é igual pensamento, beleza? Então, se eu sustento, eu não tenho que pensar no dinheiro, eu tenho que pensar no que eu vou plantar, o que eu vou ofertar para o mundo, o que eu vou colocar aqui para que cresça, floresça e dê frutos. Eu sempre gosto de colocar nesse sentido, né? As pessoas falam, lei da atração, como é que eu quero receber? Claro, vai receber, é lei, não tem como não receber. Mas eu pergunto, o que você está ofertando para receber o que você quer receber? O que é que você está ofertando para o mundo para você receber o que você quer receber? E eu nem estou falando em termos de ação, estou falando mais até em termos de pensamento. A ação também, mas a ação ela vai em função do pensamento que você tem. Toda ação inspirada por bons pensamentos, ela vai né, ser uma ação muito suave, muito leve. Mas o que é que você está ofertando para o mundo? Que sementes você está plantando, né? De pensamentos. Que pensamentos você tem? Não tenho dinheiro o suficiente igual a não sou bom o suficiente. Essa dói, né? Não tenho dinheiro suficiente, não sou bom o suficiente. Né? Tô sempre endividado, não confio na minha capacidade. Tô sempre travado, tô sempre ali, tô devendo e vou procrastinando, vou levando adiante, finge que não é comigo, finge que a pessoa esqueceu, ou deixei vencer. O que está acontecendo, né? Eu não estou centrada na minha capacidade de gerir os meus próprios recursos. Quando eu estou espelhando que eu não consigo gerir o meu dinheiro, né, de forma, né, tranquila, que flui, né, ok? Recebi os meus compromissos, vou acertar, vou pagar, vou cumprir os meus compromissos, beleza? Ajusta aqui, ajeita ali, divide, parcela, tudo bem, mas coloque-se no movimento de eu quero esse movimento, eu quero pagar, eu quero honrar os compromissos que eu assumi. Quando a gente se fecha nisso, eu já fiquei nesse lugar, a gente vai se fechando, a gente vai definhando, a gente vai se fechando para o mundo. Então, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu me perguntei na época, por que eu tô me fechando pro mundo? Por que eu tô, né? Eu tinha vergonha de sair de casa, porque a sensação que eu tinha que todo mundo sabia que eu tava devendo. E eu comecei a me fechar. Eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha vergonha de olhar na cara das pessoas. E eu fui, definhando. Falei, o que eu tô fazendo? Ao que eu estou entregando ao meu poder criativo? Que a capacidade criativa é inerente de cada um. Ninguém está criando na sua realidade. Ninguém é responsável pela situação que você está passando hoje. E eu sei que pode ter cabecinhas aí que podem estar pensando assim, não, mas é minha esposa que gasta muito, mas é o meu marido que não sabe lidar com dinheiro, mas é minha filha que gasta muito, eu tenho que pagar as contas dela. O outro é só um reflexo ali, né, do que você sustenta internamente, e o outro vem para trazer exatamente aquilo que você está buscando sustentar, e que você está sustentando, na verdade,
como pensamento e você está refletindo ali na realidade. Não tem culpa de ninguém, não tem o outro, gente, não adianta. Enquanto a gente não percebe isso, que não tem nada lá fora. Eu gostaria muito que vocês tivessem ouvido no tom que eu ouvi, né, do meu querido amigo Gaspareto, me chacoalhando, ele me pegando assim, me chacoalhando. Não tem nada lá fora, Adri! Ele gritou, né, gritando mesmo. Quem conheceu o Gaspareto sabe aquele vozeirão que ele tinha, me chacoalhando. Isso foi 2009, 2010, eu acho, por aí, 2011, né, nem alguns anos atrás. No último curso que eu fiz com ele, né, a última vez que eu fiz o Vida e Consciência, né, eu fiz algumas vezes o Vida e Consciência, né, literalmente, porque eu ainda achava que tinha alguma coisa, né, olha, sabe, não sei, deve ter alguma coisa, e não sei, vê aí, né, tem alguma energia, tem alguma entidade, tem alguma coisa, não tem nada lá fora, não tem nada lá fora, e o lá fora dele é alguém, alguma coisa responsável fazendo por mim. Então, colocou em xeque o outro ensinamento. Você cria a sua própria realidade. Falei, opa, se eu crio a minha própria realidade, então, que lugar o dinheiro está ocupando na minha vida? Que lugar eu estou colocando o dinheiro, que eu o coloquei, né? Como um componente impeditivo de muitas coisas e como sei lá, uma entidade responsável, né, por eu não conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Jura? Eu me olhei no espelho e falei, jura, Adri? Jura? Você tá dizendo que o dinheiro é o responsável por você não poder fazer as coisas que você quer fazer? É o dinheiro que é o responsável? Ou é você que é a responsável? Aí caiu, né? Tipo, senta e chora, senta no chão do banheiro e chora, né? E aí falei, ok, sou eu que sou a responsável. Então, se sou eu que sou a responsável, eu vou arrumar a casa. E eu comecei a arrumar a casa. Primeiro, as duas casas, né? A casa física, comecei a administrar melhor o meu dinheiro, o dinheiro que eu recebia. Literalmente, administrar mesmo, quer dizer, não, se eu não tenho dinheiro na conta, não vou gastar, não vou comprar, não vou fazer. É o tempo de ajuste. Demorei 6 meses, mas eu coloquei a casa em ordem, né? E sem aquela ai meu Deus, não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Não, eu tô administrando, eu tô colocando a casa em ordem. Eu levei 6 meses. Depois de 6 meses, aí a coisa começou a fluir, a caminhar, porque mentalmente eu fui buscar a causa, né? E o dinheiro é consequência. Então, o dinheiro começou a fluir, aí ok, né, as coisas continuam fluindo e tá tudo certo. Mas eu tive que ir lá buscar a causa, eu fui buscar na causa. E a causa era aquela sensação de culpa, porque eu, né, tinha gastado, tinha feito aquela coisa, né, você jogou dinheiro fora, quem decoava lá da cabeça da Mamis, né, que fala, né, você jogou dinheiro fora, então eu me sinto culpada, porque eu não cuidei bem, porque eu não guardei, porque eu não poupei. Se você tivesse guardado, você teria dinheiro hoje. Se você tivesse feito isso, né, aí eu busquei um outro lugar em mim, eu sempre fiz as melhores escolhas, e essa foi porreta. Essa eu demorei aí alguns meses ali afirmando, né, fazendo ali os meus processos todos. Eu sempre fiz as melhores escolhas, eu sempre fiz as melhores escolhas, eu sempre faço as melhores escolhas. Quando batia no assunto dinheiro, eu sempre fiz as melhores escolhas, eu sempre faço as melhores escolhas. Eu precisei fazer um movimento ali, lembra que eu falo, gente? O novo pensamento precisa ser pensado, né? Então eu tive que pensar muito esse novo pensamento, afirmar, declarar, né? Para que aquilo se firmasse em mim e aí eu passasse a me ver dessa forma, como uma pessoa que sempre faz as melhores escolhas. Ou seja, eu mudei a minha autoimagem, né? E aí, quando eu mudei a minha autoimagem, a vida começa a mostrar uma imagem diferente, né? Porque a vida reflete. Não é ali... Eu também amava os programas do meu amigo Gaspa. Deixa eu ver quem mais chegou, se tem mais assunto aqui. A Ju, que posso ser a cobaia. A cobaia do bisturi.
50% dos resultados. Ai, muito bom, Ju. Afirmações, declarações. Ok, no meu programa de mentoria, sim, eu faço um protocolo individual para a pessoa, né? Com os assuntos dela. Mas são afirmações, declarações, e a gente vai fazendo todo esse processo. E aí tem que lidar com o que vem à tona, né? Como eu falei, essa semana eu também faço, estou sempre fazendo os meus protocolos, né? Que eu ensino, que eu, né, ofereço, eu também faço os meus processos. E essa semana veio à tona essa sensação aí. Eu vi literalmente veio uma imagem, né? Eu olhando para minha avó, né? De baixo para cima, assim. Então eu devia ser bem pequenininha, ainda bem garotinha. Minha avó, mãe da minha mãe, né, minha avó materna, falando com alguém, ela não estava falando comigo, ela estava falando com alguém. Eu acessei uma lembrança ali, ó, deve ser uma lembrança de bastante tempo, porque, né, a imagem que eu vi da minha avó lá em cima, eu vi o queixo dela, você viu a minha avó por baixo, e ela falando com alguém, assim, que ela falando. E aí eu falei, o que a vovó tá falando aqui? E aí consegui, né, sentir ali o que era. Na verdade, eu consegui perceber o que eu estava sentindo ali. E a sensação era essa: você não pode ter tudo que você quer, né? Não pode. Né? E eu carreguei isso até hoje, gente, ó, 5.8. Né? Valéria, chegou na hora certa, amor, que bom, agora que eu vi você aqui, linda. Cadê? Pensamento é semente, sim, né? Pensamento é semente. E eu põe uma semente boa, uma boa semente no campo fértil da mente, né? Não tem como aquele pensamento não brotar. Só que no pensamento, no campo da mente, não basta eu colocar a sementinha uma vez só. O novo pensamento, ele precisa ser pensado. Então é como se eu tivesse ali, ó, né, de novo, novamente, como diz o Joe Dispenza, eu acho bonitinho, né, de novo, novamente, né, de novo, novamente, eu preciso ir sustentando um novo pensamento para que ele comece a criar corpo, ganhar corpo vibracional, para que ele pegue momentum, né, como os Abraham falam, e aí aquilo, né, eu vou alterando, né, essa minha conversa interna, que ela tá acontecendo o tempo todo. Então é bacana a gente pode se pautar pelas nossas emoções, sentimentos, para saber a qualidade da semente, né? É a lei, Alisson, não tem como falhar. É muito bom, né? Quando eu comecei a ouvir os Abraham e eu ouvia isso pela primeira vez, é a lei, não tem como você escapar disso, né? E eu achava muito lindo também, me emocionava bastante. Mente é terra, Val. Muito bom. Muito bom. Gente, Gaspareto. Todo mundo se identifica com Gaspareto. Todo mundo escutou, né? Perazzo tá aí, linda. Amava o Gaspareto, né? Muito bom. Que mais? Opa, que mais? Ah, ele, por isso que tem que cuidar o que fala perto de criança. Olha, se eu já tinha essa perspicácia, agora muito mais. A minha avó não estava falando comigo, ela estava falando com outra pessoa e eu estava literalmente acreditando em cada palavra do que ela falava, né? Então é bem interessante, Fabi, e como é desafiador controlar esses pensamentos? Fabi, se você acha que é desafiador será. Assim como você acredita, será para você. Então, bora mudar esse aí antes de qualquer outro. Quando eu comecei, eu lembrei de uma coisa importante. Eu vou encerrar, porque já mais de uma hora falando aqui. Quando eu comecei a brincar com essa coisa, né? Eu sou mulher de vida fácil, eu falei, cara, pera, isso vai ser o filtro principal para mim. Tanto que eu falo isso toda hora. Cadê a facilidade aqui? Porque eu sou uma mulher de vida fácil. Então, se algo começa a se mostrar um pouco desafiador para mim, eu já paro com o desafio na hora. Eu não vim aqui no planeta para ser desafiada por nada nem por ninguém. Eu vim nesse mundo a passeio, eu sou mulher de vida fácil, e cadê a facilidade aqui? Que ela existe. Porque se eu vivo no mundo, nós todos estamos manifestados em todos os planos, alright? Mas eu tô aqui no plano da dualidade, então se eu estou encontrando desafio numa polaridade, é porque a facilidade está do outro lado. Então, cadê a facilidade aqui?
tá? Lei hermética aqui, princípio hermético da polaridade, beleza? Se eu tô encontrando algo que eu chamo de desafio, o que é o oposto de desafiador? Fácil, conciliatório, tô desafiando aqui, é conciliatório aqui, desafio aqui, acordo aqui, difícil aqui, fácil aqui. Gente, polaridade, né? Estamos aqui sendo regidos, né? Criando a realidade a partir dos princípios, a partir dos 7 que se condensam em um só, né? Ponto. Então, que é a grande lei. Então, desafiador, eu escolho diferente. Eu escolho o outro lado. Difícil, escolho diferente. Eu escolho a outra polaridade. Ai, cansativo. Escolho diferente. Escolho facinho. Facinho e facinho. Levinho. Não é de cansativo. Levinho. Escolho o levinho. Feio. Qual é? Escolho diferente. Escolho bonito. Ok? Gente, vamos usar, né? A lei tá aí. Use. Porque, de qualquer forma, você está criando a sua realidade. Fabi e todo mundo que tá aí. Você está criando. Fração de segundo, né? Direto, o emaranhamento quântico tá aí bombando, não para um minuto. Então, vamos usar a favor? Se eu tenho, né, uma correnteza fluindo ali, né, levando toda a força da água, né, ladeira abaixo, senta na canoinha, né, segura aqui na lateral e vai, não precisa remar. A correnteza te leva, isso que os Abraham falam muito. Senta que a correnteza te leva, não precisa remar contra a corrente. Então, se eu atingir alguma coisa, se eu perceber alguma coisa e percebo que eu tô numa polaridade, né, na polaridade que é o difícil, pesado, lembra que tem a outra polaridade do outro lado na mesma intensidade, tá? Porque pela lei do ritmo, tá lá, a lei do pêndulo, não é lei do pêndulo, né, mas o movimento, como se fosse um movimento do pêndulo. Às vezes a gente chama de lei do pêndulo, mas não é a lei do pêndulo, é a lei da polaridade e a lei do ritmo, né? Perdão, gente, tô falando tudo errado aqui. Princípio da polaridade, princípio do ritmo, tá bom? E aí, por isso que a gente chama de pêndulo, né? Porque tem as polaridades e tem o ritmo, né? Que vai de uma polaridade para a outra. Mão no bolso, Márcia, exatamente. Muito bom. Gente, essa galera do Clube do Bem-Estar não deixa passar nada. Eu falo que as coisas têm que acontecer assim pra mim. Eu sento aqui na minha cadeira fofa, aqui, ela tem que estar assim, ó. Legal, tá acontecendo. Né? Com a mão no bolso aqui, eu tô com a mão no bolso, vocês não estão podendo ver que eu tô com a mão no bolso. As coisas têm que acontecer com a mão no bolso, né? Tipo assim, só ali, só vendo, né? Vendo passar, né? Eu tô aqui, percebi que tô no desafiador. Eu quero desafiador? Não, eu quero conciliador, eu quero a facilidade. Usem isso, é uma questão de foco, nem é uma questão de foco, é uma questão de perspectiva, tá bom? Eu sou o observador, né? Vamos trazer para a física quântica aqui, mecânica quântica. Eu sou o observador. Tem duas polaridades, apenas duas, gente, não dá para se perder, só tem duas. Se tivesse 253 polaridades, ok, a gente até, né? Já testei 35, até agora nada. Não, gente, só tem duas, só tem duas. Ou é a luz ou é a sombra, qual você escolhe? Né? Só a luz ou só a sombra. E a dona Viviane acabou de entrar e eu tô indo embora. Vivi, volta aí e assiste inteirinha. Gente, é isso, eu tô encerrando. A gente se encontra na semana que vem, aqui nesses bate-papos aqui na segunda. Eu gosto muito de trazer as perguntas e essa é uma pergunta que uma pessoa fez pra mim. Puxa, o que significa ter tantas dívidas? Falei, olha, significa tanta coisa. Se você, né, tá só endividado, tá endividado, mas tá inadimplente a uma coisa, o que tá te segurando, onde você tá se colocando, onde você tá se fechando, por que você tá se impedindo tanto de fluir na vida, né? Porque o endividamento, eu tô em falta com os outros, o dinheiro não tá fluindo, eu não consigo nem cumprir os meus compromissos. Que é isso? Onde eu estou me colocando, né? No endividamento mesmo, aquele, né? O inadimplente. E o outro que tá sempre endividado, não tá inadimplente, mas tá sempre endividado, eu não sou bom o suficiente, gente. Dessa não dá para fugir. O inadimplente também, só que tá num grau um pouco mais fundo ali, né?
entrou um pouquinho mais, já está né, não se permitindo mais, né, ou seja, se prendendo mais. Mas a grande maioria, inclusive, fica nesse lugar do o endividamento, às vezes, né, a grana curta, a grana tá curta, usando ali a falta do dinheiro como justificativa para não fazer e ter, né, tudo o que quer. Certo, pessoas? Beijo grande, beijo, Valéria. Linda, você também maravilhosa. Muito bom. Obrigada, Li. Segunda que vem eu trago com certeza mais alguma dúvida que foi mandada para mim. Gente, pode mandar, viu? Manda no direct aqui. Eu tenho umas pessoas mandando umas perguntas muito boas para mim no direct. Lá no YouTube também. Hoje eu já catei um comentário lá no YouTube. Vai vir para live, nas lives de segunda. Então, nesse bate-papo de trazer para a gente tirar... né, tirar dúvida, ampliar um pouquinho mais a percepção de todas as coisas, beleza? Grande beijo pra vocês. Ai, Val, obrigada, minha linda. Obrigada mesmo. Uma troca. Beijo pra vocês, até a próxima segunda. Divirtam-se. Usufruam, né? Dinheiro é usufruto, né? Usufruam bastante, né, da vida de vocês, e a gente se encontra na próxima segunda ou a qualquer momento aqui no Insta e lá no canal, gente, tá cheio de conteúdo novo lá, segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, essa gravação dessa live amanhã já tá lá no canal também, quem quiser assistir por lá, que dá pra pausar, fica mais fácil, salva, corta, né, dá pra brincar mais, tem muita coisa boa lá também. Beijo, gente, até a próxima segunda, se cuidem, aproveitem, tchau, tchau.